boa, PNC. Vem ser feliz, PNC. Resolvi viajar aqui pro Rio de Janeiro e, por coincidência, meu amigo Rodrigo mandou mensagem pra gente sair, pra se encontrar, só que eu não podia porque ia viajar, e ele também disse que ia viajar aqui pro Rio. E aí, por acaso, a gente falou assim, aí vamos se encontrar lá e tal. E aí nos encontramos anteontem. Vai ter uns 4 dias já que a gente vai fazendo, nós estamos fazendo programações juntos. E aí resolvemos hoje compartilhar um pouco com você a experiência de vida dele, que é uma experiência muito rica. Me pegou para teste. Uma experiência muito rica aqui no Museu do Amanhã, que faz com que você possa refletir sobre o que é que você vai ter na vida, no seu futuro. Você vai lembrar do passado e falar assim, poxa, eu tive uma experiência que eu fiz, eu tenho orgulho do meu passado. Ou você vai ter ansiedade, ou você vai ter, deveria ter feito isso, deveria ter me cuidado mais, deveria ter feito terapia antes. Então é isso, eu acho que você vai conseguir entender um pouco mais sobre ansiedade e felicidade através da nossa conversa. Porque o Rodrigo, ele começou a trabalhar numa perspectiva mais tradicional, mais padrão, e avançou para um tipo de trabalho que eu acho muito interessante, que as pessoas estão tendendo aí, que é morar em um lugar mais tranquilo, que é viver uma vida conectada mais com a natureza. E eu queria que a gente conversasse para poder compartilhar com você essa história dele e também que você saiba que ele tem um lugar muito especial. Hoje ele é o cara mais estourado de uma ilha. Você, a nível da avaliação do Booking, avaliação do Google, não é do Google? É Booking? É a maior nota desses meios de comunicação que fazem com que as pessoas possam escolher bem através da opinião de outras pessoas. Então é uma pesquisa muito verdadeira que muitos viajantes buscam essas notas. E você está com qual nota lá? Atualmente a gente está com a nota 9.8. 9.8. Certo, 9.8. Então vocês vão conhecer mais da frente que lugar é esse, como ir para esse lugar. E antes disso, eu queria saber se você se considerava um pouco ansioso no seu passado, antes de fazer essa mudança toda na sua vida. Como foi que você começou a sua carreira? Essa conversa tinha que ser aqui, né? Capital brasileira do samba. Sim. Eu já tinha falado com você, acho que em outro momento, que a ansiedade, muitas vezes, eu acho que as pessoas elas não percebem que elas são ansiosas, né? Talvez elas não se dão conta disso, porque eu nunca me enxerguei como alguém ansioso, né? Então, quando eu via muitos amigos, eu costumava até dizer que já era uma questão de saúde pública dos tempos modernos, e que eu estava um pouco livre disso, porque eu não sabia o que era síndrome de pânico, eu não sabia quando as pessoas diziam, eu estou ansiosa. E eu ficava sem entender o que é isso, ansiedade, as pessoas estarem ansiosas. Como é o sentimento de estar ansioso? Mas muitas vezes a gente está dentro de um processo de ansiedade e talvez a gente desconheça. Então, quando vem essa mudança de estilo de viver, né? Quando um pouco antes da pandemia eu opto por sair do meio do grande centro urbano, né? Mesmo acostumado a morar em outros momentos da vida em grandes centros urbanos, não teve um cálculo como se fosse uma fuga de uma ansiedade. Na verdade, o que eu busquei foi não chegar ao momento de minha vida que eu pudesse ter aquilo que muitas pessoas ao meu redor já estavam tendo, que era o problema da ansiedade. Mas prevenção. Então meio que a mudança foi preventiva. Dentro dessa mudança, quando você sai da cidade grande e vai viver mais próximo da natureza, o seu estilo de viver dentro de uma comunidade, ela passa a ter um outro sabor, né, do que você viver dentro de um condomínio, que às vezes muitas vezes, né, você conhece seu vizinho só de elevador, de bom dia, boa tarde. Sim. E em um lugar menor, mais conectado com a natureza, as pessoas também estão mais conectadas umas com as outras, né, porque o processo natural, da cadeia natural é que os seres se relacionem. E já vivendo em Boipeba, eu comecei a perceber que talvez eu era ansioso e não percebia. E por que talvez... Dido, mas como é que você hoje se enxerga que talvez você era ansioso? Porque hoje, quando eu saio de uma ilha paradisíaca para vir para um centro urbano, o
o centro urbano hoje me incomoda. Né? O centro urbano, meu sinal de alerta fica atento. Então, viver próximo à natureza, sem a violência, você se desconecta disso. Então, se você está pouco vigilante, você está pouco preocupado. E como você antes nunca tinha morado em um lugar como Boipeba, você nem sabia que você saía na rua com uma certa atenção a mais, com um certo medo. Aquilo era normal, você cresceu tendo cuidado com suas coisas, então não pode... A ser vigilante, né? Nós dos grandes centros urbanos, nós somos acostumados a estar vigilantes. E aí se acostuma com a ansiedade. Com essa ansiedade que já é uma vigilância que está dentro de você desde pequeno, porque seus pais dizem cuidado, você vai sair por ali, cuidado, é sempre cuidado, então você vive sempre em sistema de alerta. Sim. Por exemplo, a gente está aqui, mas eu estou alerta ao mesmo tempo. Estou aqui conversando com você, mas a gente está numa área pública, dentro de um grande centro urbano, você tem que ficar também mais atento que está em sua volta. Até porque a gente está no Rio de Janeiro, com o celular fazendo um vídeo e em qualquer momento pode acontecer alguma coisa. Então a gente tem a consciência disso e a gente não está aqui para perder, a gente está aqui para ganhar. Muito mais do que a gente está no Rio de Janeiro, nós estamos no Brasil. No Brasil, então, a gente corre esse problema. Sim. Então a gente fica mais atento. Claro, dentro dos grandes centros urbanos você está mais atento. Então quando você se desconecta disso, você passa a perceber que aquela vida que você tinha como tranquila na cidade grande, ela não era tão tranquila como você imaginava. Até a percepção de barulho muda. Então, por exemplo, hoje, quando eu chego em Salvador novamente, ou em qualquer outra cidade, que eu estou em algum lugar que tenha música com os amigos, eu olho para o pessoal e digo assim, esse som não está alto, não? Aí o pessoal faz assim, não, o som está baixo. Aí eu peço desculpas, eu digo assim, gente, desculpa, é porque eu moro em um lugar que o que prevalece é o silêncio. Então qualquer barulhozinho de cotidiano de barulho, para mim já está fazendo um barulhão. É como quem não come açúcar, né? Você bota uma colherzinha, para ele tá muito doce. Para a pessoa que já está acostumada, para ela é muito pouco. Então, depois dessa mudança para Boipeba, eu também não sei se, mas talvez eu experimentei a questão da ansiedade, sem me dar conta dela. Né? Hoje, como eu consigo me dar conta que talvez eu tivesse ansiedade, eu consigo talvez hoje controlar isso. Eu encontrei meios que fazem com que eu não tenha porque a ansiedade, na verdade, ela para mim nada mais é do que uma necessidade de um futuro. Parece que você tem uma necessidade do futuro e ao mesmo tempo tem medo dele. Né? As coisas têm que acontecer muito rápido, as coisas têm que ser muito... E talvez o sistema que a gente vive hoje, ele obriga-se a gente tá sempre assim o tempo inteiro, né? Então acho que isso vai desenvolvendo essa necessidade de ser rápido. Você tem que responder as mensagens rápidas no telefone, porque senão os amigos se incomodam. Tem um celular e não responde, porque que demora de responder. A gente é pressionado o tempo inteiro a sermos rápidos. O tempo inteiro a gente tem que estar rápido, né? Atender as necessidades rápidas. E isso acaba puxando para a gente uma obrigação, eu acho. A gente sem perceber se vê obrigado o tempo inteiro a ter que ser muito veloz e estar sempre muito atento. E aí acabamos vivendo, tem até um livro que fala sobre isso, que é a cultura do cansaço. As pessoas estão sempre ligadas à produtividade, tem que estar sempre produzindo, sempre fazendo, e aí acaba tendo um cansaço crônico junto com a ansiedade. E aí vai aparecendo vários sintomas, às vezes uma dor de cabeça, às vezes um problema no estômago, alguma gastrite, problema de pele, e ela não sabe que aquilo ali é decorrente da ansiedade. E viver de maneira cronicamente com atitudes, com a vida que tende ao adoecimento. E aí quando você foi para lá, você foi percebendo que coisas que você achava que era normal, não era para ser daquela forma. Não era para ser daquela forma. A gente pode otimizar nosso tempo, vender menos nosso tempo, né? Estava conversando também sobre isso há pouco tempo. E aproveitar o tempo que é o mais precioso da vida conosco, o tempo das nossas relações sociais. Por exemplo, eu sempre acreditei que a ansiedade ela também vinha do medo, que o medo fosse um dos gatilhos para a ansiedade, né? Ter o medo. A pergunta que eu mais escuto hoje, até os hóspedes quando chegam lá na pousada, aí falam, você saiu da cidade grande para um lugar pequenininho, né? Aí, você não teve medo, não? As pessoas perguntam sempre assim. Eu falei, medo foi a única coisa que não passou na minha cabeça. Claro. Eu tive desejo. E talvez esse desejo da mudança, ela vem pela questão de eu gostar eu sempre viajei muito, né? E os amigos sempre perguntavam, você viaja muito, né? Tem mais de 30 países aí nas indas e vindas. Aí eu disse assim, porque para mim viajar sempre foi uma necessidade constante, porque eu preciso sair da rotina. Em algum momento eu preciso
Porque assim, a gente vive dentro de bolhas sociais, isso é óbvio. E quando você viaja, você experimenta outra cultura, você experimenta outro movimento, outra gastronomia, outra dança rítmica. Um parênteses é que ele gosta muito de viajar e viajou bastante e ele sabe se colocar no lugar do outro. Como que ele pensou, a meu ver, como que eu gostaria de ser tratado se eu fosse viajar? E aí ele consegue fazer uma experiência. O carro do 2C. O carro do Salgado. E aí ele consegue colocar um serviço de qualidade, de altíssima qualidade. O café da manhã é uma coisa espetacular. Se você entrar lá nos comentários, eu fui, vivenciei, e aí eu falei para meus pais, para as pessoas que eu gosto, que eu tenho um carinho, que vá viver essa experiência. E se você tiver vontade de conhecer um pouco mais, tem no Instagram, é @charmedoDido. Charme do Dido, lá na Ilha de Boipeba. Como vocês têm um espaço VIP já, um ar-condicionado para você esperar. Onde mesmo esse espaço VIP? No Terminal Hidroviário de Valença. Então no Terminal Hidroviário de Valença você não vai esperar como calor, sem uma água, sem um bom café. Então a sua recepção, enquanto você espera a lancha para ir até a pousada dele em Boipeba, já tem um conforto daí. E aí quando você chega lá, eu não vou falar muitas coisas não, para não atrapalhar a experiência, a surpresa. Mas tem várias surpresas, são vários detalhes, são várias coisas muito gostosas e encantadoras que eu vou postar aqui em algum momento a experiência com meus pais lá, para você entender que é uma coisa que eu quero levar quem eu amo. Então, de fato, ele é muito conectado com a amorosidade e dá para sentir uma experiência de ampliação da felicidade no sentido do cuidado. Como que uma pessoa cuida bem de outra. Então é bom você ir para essa experiência querendo aprender a cuidar melhor também das pessoas. Eu me senti muito bem cuidado lá por ele. Então é isso, eu acho que você contribui. Mas eu acho que isso ele vai. Acho que as coisas elas vão acontecendo, elas vão repassando, porque você vai se transformando naquilo e automaticamente você vai querer contagiar outras pessoas também. Sim, porque quando se fala, acabei de falar da questão do medo, que eu digo assim, não tive medo. Sim. Né? Eu não tinha medo, eu tinha desejo. Sim. Então o medo não passou pela minha cabeça, passou o desejo. Eu conheci a Boipeba 9 anos atrás. A primeira vez que eu tive Boipeba, para mim, eu não sei naquele dia se estava alguma coisa muito conectada, porque sabe quando você chega num lugar que você diz assim, caralho, eu conheço muito lugar bacana. Sim. Mas aqui tem uma energia especial. E tem mesmo. Mas sabe? E aí eu me identifiquei e falei assim, um dia eu ainda vou morar aqui. Sim. Nessa ilha. E aí depois eu comecei a trabalhar em cima disso. Mas por que eu vou esperar um dia? Por que eu vou esperar ficar velho? Por que eu vou esperar me aposentar para poder viver num lugar como aquele? Sim. Então aí aquele desejo acabou que não deu espaço nenhum para medo. Sim. Entendeu? Teve pelo desejo de ir. Então eu fui e ao mesmo tempo com essa questão de cuidar do lugar onde eu estou vivendo. Sim. Porque aquilo ali é um paraíso, eu preciso preservar aquilo ali, eu preciso contagiar pessoas para que elas também tomem conta daquilo ali. Sim. De um espaço que é nosso, que a gente está inserido. Alguns hóspedes quando chegam falam assim, você está no meio da mata, né? Você está no meio da natureza. Aí fala assim, a gente está invadindo os lugares dos bichos, né? Sim. Aí eu digo assim, nós não estamos invadindo lugar nenhum. Porque antes de a gente ser selva de pedra, nós éramos chão também. Sim, nós éramos mato, nós éramos natureza. Nós fazemos parte da natureza. E isso, nós somos parte desse processo inteiro. Então o espaço, você pode viver em harmonia dentro da natureza com todos os bichos, com todas as aves, harmoniosamente. Você também é parte desse processo. E aí esse cuidado que eu tenho que ter na ilha, a paixão pela ilha, a questão de cuidar do espaço que eu vivo, é como você cuidar de casa, né? A gente cuida da nossa casa, então você cuidar do habitat que você vive, para que outras pessoas tenham o privilégio também de estar ali, acaba que isso, eu acho que ela vai se transformar no atendimento da pousada. Sim. Aí eu acho que essa ideia da experiência na pousada, os hóspedes acabam se contagiando com aquela questão de estar numa ilha tranquila, sem violência, e que alguém da cidade grande saiu da cidade grande para viver. Aí acaba sendo até uma história motivadora para muitas pessoas. E você está cuidando muito daquela ilha. Eu gosto muito. E é muito bom. Eu sou suspeito. Ver uma pessoa que foi de Salvador, que nasceu e cresceu em Salvador, indo para um lugar paradisíaco e cuidando da forma que você está cuidando.
Isso faz com que eu repense algumas coisas, faz com que as pessoas repensem. Você não só cuida, como você ensina as pessoas que vão para lá, os hóspedes, a cuidarem, a perceberem a relação com a convivência de maneira diferente. E é na convivência que a gente vai crescendo, que a gente vai sendo mais felizes. Porque você vai se relacionando melhor com você, vai se relacionando melhor com o que está à sua volta. E a relação com a natureza é muito importante para a felicidade. Sim. Então você vai cuidando das pessoas e cuidando do espaço, tem muito cuidado. E isso, a meu ver, está muito ligado à felicidade. Você vê também essa relação entre cuidado, entre relacionamento de qualidade com felicidade? Sim, porque eu acho que a felicidade, eu falo que a felicidade é uma consciência. Sim. Tem pessoas que elas são felizes, mas talvez ela não atingiu a consciência da felicidade. Sim. Né? E tem até eu li recentemente alguma coisa que ligava a felicidade, que a gente devia se inspirar pelos gatos. E dizem que a gente diz assim, os gatos dormem muito, né? Os gatos dormem muito, passam mais tempo dormindo do que está acordando, mas talvez o estágio de felicidade do gato é o dormir. E ele cumpre isso muito bem, né? Ele dorme. Tem pessoas que dizem assim, eu amo dormir, mas elas dormem pouco, né? Sim. E aí para ela precisar dormir, ela precisa de medicação para dormir, por exemplo. É verdade. Né? Então, se você consegue, se você ama dormir, eu acho que a gente chega nessa percepção de felicidade desse aspecto. Se você ama dormir, consegue dormir muito bem, sem precisar de medicamento, você é uma pessoa plenamente feliz. Sim. E se você não está conseguindo dormir bem, você precisa não ficar só tomando remédio, para entender por que eu não estou conseguindo relaxar a ponto de dormir. Mas aí, dentro desse sistema que a gente vive de sociedade de competitividade, que a gente desde pequeno nós somos colocados a competir, né? A gente tem gincana escolar, você precisa pertencer. Façam equipes. Sim. Eu acho que com o futuro a forma de se educar ela vai ser diferente, acho que ela vai ser mais participativa, porque quando hoje adulto você começa a perceber como era no passado, formem equipes. Automaticamente, como se fala assim, formem equipes, você já se fecha com aquele grupo ali, você cria aquela bolha dentro da própria sala de aula, pode perceber, e você vira rival da outra equipe. Parece que já tem que ter uma rivalidade ali. Então a gente é ensaiado o tempo inteiro a competir. Depois vem as gincanas, né? Vem os torneios dentro do colégio, ou seja, você tem que estar preparado para competir. O mercado diz isso, mas eu não sei se a vida diz isso. Então o mercado diz, você tem que saber competir, você tem que ser ambicioso. Eu costumei ouvir muita palavra assim, fulano está na zona de conforto, precisa sair da zona de conforto. E aí outro dia eu me questionei, mas todo mundo trabalha para chegar na zona de conforto. E quando ela chega na zona de conforto, ela tem que sair. Ela está plena. Se ela chegou na zona de conforto, todo mundo quer conforto. A gente busca conforto o tempo inteiro. O que eu acho que está também trazendo muita ansiedade na sociedade atual, né? Nessa sociedade tecnológica, é a necessidade que hoje, talvez, o pertencer a determinados grupos, você precisa ter para pertencer a determinados grupos, eu acho que está fazendo essas pessoas a viverem, talvez, com esse desejo de ter muito, até ter mais do que ela precisa, do que ela realmente precisa. E essa busca desenfreada de querer ter o mais, ela trabalha muito mais. Né? Eu vejo pessoas muito orgulhosas, dizendo, eu trabalho 18 horas por dia, como se fosse saudável dizer... eu trabalho 18 horas por dia. 18 horas por dia não é saudável. Sim, verdade. Não é saudável. É como se estivesse se vangloriando por trabalhar muito, porque se fosse bonito trabalhar em excesso. Me leva a crer que uma pessoa que trabalha 16, 18 horas por dia, o dia tem 24. Se ela tirar 8 para dormir, acabou o dia dela. Ela não tem relações afetivas, ela não tem tempo para ter relações afetivas. As relações sociais dela agora vão ficar somente presas ao computador, ao smartphone. Ela não vai possuir tempo para fazer isso aqui, visitar um museu, ir à praia com os amigos, passar um final de semana com os pais. Falta tempo para uma leitura. Então, não sei se eu respeito quem pensa dessa forma, mas assim, o que eu também percebo é a indústria farmacêutica das áreas de antidepressivos vendendo bilhões e bilhões e bilhões. Crescendo muito. A gente tem esses dados, né? A sociedade está percebendo isso. É muito comum você ver muitos amigos seus dizendo que só dormem à base de medicamento, que eles estão ansiosos. Então, assim, a gente tem esse conhecimento. E o que é que a gente tem feito para mudar essa realidade, para que a gente não vire uma sociedade de viciados em medicamentos para poder ter bem-estar. E quando não é medicamento, às vezes pode ser sexo, às vezes pode ser comida, às vezes pode ser até o álcool.
Sim. Se encontra, sempre bebendo muito e não para de beber. Canaliza para alguma coisa, né? Por que esse excesso, né? Não, eu acho que o excesso é aquilo que eu acabei de dizer, essa questão da necessidade de pertencer a grupos, Sim, é. né? De não se sentir marginalizado, no sentido de estar à margem, né? Quando a gente fala marginalização, as pessoas sempre pensam em algo sempre negativo, mas marginalização nada do que é você estar à margem, e às vezes é você querer pertencer, é como você querer entrar aqui e não poder, você ficar à margem. A gente está à margem de uma piscina, mas a gente não pode entrar nessa piscina, você está à margem dela, né? E às vezes para pertencer a ela, você precisa estar sócio do clube. Então as pessoas, para eu estar ali, para eu ter aquilo, eu preciso trabalhar muito. Para eu trabalhar muito, aquilo vai desencadear uma série de outras coisas. Sim. E eu acho que essa necessidade de estar sempre tendo que ter alguma coisa para pertencer a alguma coisa faz com que a gente se torne um pouco ou muito ansioso. Sim, concordo plenamente. E aí esse tipo de reflexão faz com que a gente possa rever se de fato é essa direção que é interessante tomar, se é de fato continuar nesse caminho, ou se pode buscar formas alternativas de se reconectar com a mente, com as emoções, cuidar melhor do corpo e ampliar a conexão espiritual. Sim. Então, se isso for cuidado, a pessoa vai diminuir a ansiedade e vai se aproximar da felicidade. E vai deixar de consumir tanto, de ter que trabalhar tanto, de se viver nos excessos, para poder vivenciar o que é o amor de fato, o amor a si, o amor às emoções, o amor à mente, ao corpo, e aí ter liberdade para viver uma vida que sempre sonhou, que sempre teve vontade de viver. E eu acredito que quando você tem relações que geram esse tipo de reflexão, isso ajuda nessa direção. E ir para espaços que também sejam menos ligados ao turismo, uma perspectiva mais mercadológica, menos capitalista, faz com que algumas pessoas possam parar e respirar. Poxa, estou em Boipeba, aqui eu não tenho muita coisa para comprar, eu tenho uma natureza, não precisa de muita coisa. Aí já vai para outra vibração. Aí você conversa com o Dido, vai refletindo sobre algumas coisas. E ele é um cara que atende uma relação próxima, pessoal. Não é só um dono de pousada aqui visando o dinheiro. Ele visa a conexão, a relação, o cuidado, o amor. Então é isso, eu quis fazer esse encontro aqui para que você entendesse um pouco sobre quem é Dido, que é um cara que eu admiro muito, um cara muito inteligente, e que você pode conhecer num lugar muito lindo, num lugar esplêndido, com muita natureza, ele conhece tudo da região, gosta de conversar, conversa bem. Então, além de você viajar para um lugar que você vai comer um café da manhã maravilhoso, eu sou taurino, adoro comer, você vai conhecer esse cara que você já percebeu que tem uma comunicação, que tem uma inteligência fora da curva, e vai poder vivenciar uma experiência muito única. E vai se aproximar do que eu acredito que gera saúde, que gera felicidade. Então, ele percebeu que tinha coisas nele que estava ligado à ansiedade que ele nem sabia que tinha, hoje morando lá. Então, a experiência de vivenciar uma viagem, 2, 3, 4 dias, em um lugar paradisíaco, junto de uma pessoa que tem uma sensibilidade, que tem um cuidado com a casa, com o ambiente, com a ilha, com a alimentação, com o café que ele escolhe, o tipo de bolo, o tipo do pão que ele oferece. Então, tudo isso agrega muito numa pessoa que quer ter uma relação crescente com o amor. Então você é muito amoroso, eu sinto isso nos seus gestos e quero compartilhar com vocês para que vocês também tenham acesso através da experiência na pousada Charme do Dido. E aí, caso vocês também tenham interesse em aprofundar ainda mais, tem um curso da Ansiedade para a Felicidade, que é um curso rápido, simples e prático para você caminhar na direção de ampliar a felicidade e diminuir a ansiedade. E também tem a formação completa, e aí já é mais detalhado ainda, para você entender o que é a educação, ser conduzido para dentro, fazer um turismo interior, porque eu estou aqui no Rio de Janeiro fazendo um turismo, mas o mais importante não é viajar para fora, é viajar para dentro. Então, quanto mais eu viajo para dentro, mais eu fico verdadeiramente feliz. Então, eu poderia estar triste vindo para o Rio e ficar triste no Rio, ou triste em Paris. Eu sou feliz em Salvador, não faço questão de viajar, viajo quando não aparece uma situação que eu acho que vale, e venho estar feliz no Rio. E eu quero que você possa estar feliz onde você quer estar. E tem muita gente procurando felicidade onde não é a felicidade real. Eu estudei psicologia, fiz formação
na Universidade de Salvador, fui estudar na Europa também e entendi que é possível encontrar a felicidade com pequenas ações de cuidado. Então eu sistematizei todas essas ações que você pode fazer no seu dia a dia para facilitar com que você consiga viver a felicidade constante. Então eu acredito que a união desses cuidados, mais experiências como o Charme do Dido, pode fazer com que você potencialize a ampliação de amor próprio e aí viva de uma maneira mais feliz. Então eu quero agradecer a sua presença, a sua disponibilidade para poder conversar aqui. Ele que tem sensibilidade para enxergar as pessoas. A felicidade está dentro da gente, né? A felicidade está dentro da gente. E a felicidade ela acaba contagiando. Tem um trecho de uma canção do Ney que ele fala assim: ser feliz ou não é questão de talento. Sim, né? sim. Então, eu acho que a felicidade ela está dentro. Você precisa ter talento. É como, talvez era como Davi de Michelangelo, as obras de Davi feitas em mármores. Dizia que Davi ele não fazia escultura, ele não produzia aquela escultura. Ele olhava para a pedra e ele enxergava aquela imagem dentro da pedra e ele apenas trazia ela de dentro para fora. Sim. Então, na verdade, a imagem, Maravilha. ele dizia assim: a imagem já está ali, eu apenas tive o talento de trazer ela para fora para que as pessoas pudessem enxergar. Então, acho que a felicidade é mais ou menos isso. Acho que ela está dentro de cada um. A gente só precisa ter talento para conseguir enxergar essa felicidade, né? Conviver com ela, contagiar outras pessoas. Uma sociedade feliz é muito melhor do que uma sociedade ansiosa, né? Com certeza, com certeza. Então eu vejo isso nas pessoas. Eu tenho um talento para ser feliz, eu me sinto muito feliz. E eu acho que quem tiver uma sensibilidade para poder olhar para mim e olhar nos olhos e perceber que tem felicidade. Eu pareço que estou, poxa, cheio de problemas, todo estressado. Olha que energia, tchá. Energia é leveza. E eu quero ajudar as pessoas a serem mais felizes. Então meu trabalho é ajudar as pessoas a serem mais felizes. Então é isso. Eu vejo que nela tem o Davi e quero esculpir. Então eu quero facilitar com que você seja mais feliz de maneira simples, prática e rápida. Por isso eu tenho um curso que é uma coisa muito gostosa que eu fiz com muito carinho, com muito amor, para que você aprenda a se amar mais. Então acho que o que você falou faz total sentido. Eu, de fato, tenho essa conexão de enxergar o melhor do outro. Eu enxergo... E ajude essas pessoas a se lapidarem, isso, né? aí eu quero enxergar. Aí eu quero cada vez mais perceber que as pessoas podem ser também felizes como eu. E eu estou trabalhando para isso, para compartilhar o que é bom. E o Charme do Dido é muito bom. Então todos os vídeos que eu vou fazer aqui são com pessoas que eu acho que são alto nível. E você é um cara que eu acho que é alto nível, de qualidade, de amorosidade, de entrega. E aí eu quero que você seja mais feliz. Então se você tiver interesse em crescer em felicidade, visita lá Charme do Dido, ou faz o curso, ou vai fazer outra coisa aí que você acha que vai te gerar mais amor próprio e satisfação com a vida. Ou vem ver esse pôr do sol incrível daqui. Que a gente está aqui falando com vocês, mas o sol estava caindo aqui na nossa frente, aqui atrás da nova área portuária aqui do Rio. O Museu da Manhã está atrás da gente, logo atrás está o Santos Dumont, a Ponte Rio-Niterói. Então a gente está eu digo que a gente está numa área de convergência do Rio, né? Sim. Do Rio de Janeiro, onde todo mundo passa por aqui, né? E o lugar, ele foi colocado inclusive em um lugar muito interessante de revitalização, de trazer essa felicidade para um lugar que estava sombrio, né? Sim, é verdade. Porque o porto, as áreas portuárias das grandes cidades, geralmente elas começam ela tem um sinal de decadência à noite, as pessoas têm medo, quando fala em área portuária, lembra algo negativo, e quando você faz isso aqui, essas intervenções, é você trazer a felicidade de volta para aquele lugar, né? E quando você traz a felicidade, você contagia as pessoas começam a vir, dá segurança, então a felicidade ela impacta em outras diversas coisas que vão acontecendo na nossa vida, né? Porque como você vai reparar, se você imaginar isso aqui há 5 anos atrás, isso aqui era um lugar triste, ninguém pisava os pés aqui. Hoje a gente vem aqui porque a gente sente que é um lugar de felicidade, né? As pessoas são felizes aqui. Então a felicidade ela é contagiante e nos dá até segurança. Sim, verdade. Espero que você agora possa respirar um pouco e sentir um pouco mais de leveza, um pouco mais de satisfação com a vida, porque você entrou em contato com conhecimento que tem qualidade, que tem leveza, que tem felicidade real. Então é isso. Nos vemos nos próximos vídeos. Se você gostou, siga, compartilhe, curta, porque isso ajuda a transmitir essa energia de bem-estar, de amorosidade. Então nos vemos nos próximos vídeos. Um forte abraço.
Valeu. Obrigado. Vem ser feliz, PNC.